escola Vilma Covese, eu fiz aquele curso Objetivo Chef, eu já estava fazendo algumas aulas avulsas lá com eles e resolvi encarar esse desafio de, enfim, de fazer um curso novo na vida e ver o que ia resultar daquilo lá. Porque eu queria fugir do sabor padronizado dos produtos industriais, digamos, dos grandes frigoríficos, né? Então a ideia era ter produtos personalizados, que a gente pudesse controlar o teor de sal, enfim, a produção toda, né? Para não ter essa coisa de aditivos e outros artifícios que acabavam mascarando o gosto de um porco que não era propriamente um porco muito saboroso. Então precisava de muita especiaria, um sabor ácido muito pronunciado para mascarar a falta de sabor do animal. Eu comecei fazendo uns bacons porque naquela época eu comecei a acompanhar uma série de blogs americanos de pessoal que fazia charcutaria, um momento em que estava nos Estados Unidos tendo muito esse movimento, né, das pessoas fazerem sua própria charcutaria, e já tinha uma literatura também. O Michael Ruhlman, né, o livro dele, Charcutaria, foi assim super importante, porque aí a partir daí eu comecei a fazer os primeiros bacons. Aí um amigo meu que estava fazendo o curso comigo também, o Diogo Silveira, ele virou chefe do Pomodori e ele falou: lembra daquela história que você disse que tinha uma casa lá nas alturas? Vamos fazer? Eu falei, vamos! E foi assim que tudo começou. Aí foram muitos anos de aprendizagem, né, de apanhar, como eu digo, porque eu sou autodidata, né, praticamente. Não existe curso de charcutaria / salumeria. Bom, a construção do ambiente era porque eu tinha um espaço embaixo da casa e eu acreditei que esse espaço, que era bem ventilado, porque precisa ser bem ventilado, né, não é um ambiente fechado em que isso acontece, seria ideal para a fase de maturação das carnes. Então eu telei tudo, eu pus tela de galinheiro também, porque a gente está numa região que tem muita jaguatirica, muito cachorro do mato, então eu não queria correr o risco de fazer todo um trabalho que é bastante intensivo, né, labor intensive, né, que envolve muita mão de obra, para depois um animal qualquer entrar lá e levar embora. A gente não tem controle de temperatura, a gente depende da natureza, por isso é uma produção sazonal. A gente começa a produzir em março e vai até outubro, eu estou pendurando as últimas peças lá, que vão ficar prontas em dezembro, janeiro, porque aí durante o período do verão a gente tem muita umidade e a temperatura sobe, então é uma combinação meio não propícia para maturação de carnes. A não ser aquelas paletas e presuntos que ficam pendurados, aí eles viram o ano, ficam 2 anos, né, pendurados. Eu faço 14 porcos por ano, aproximadamente, um pouco mais, às vezes um pouco mais. Então, essas são as carnes que ficam maturando, né, no porão durante pelo menos 4 meses. Dependendo do tamanho da peça, ela demora mais ou menos para ficar pronta. Essa, por exemplo, é a copa, que é a parte do pescoço do porco, é o músculo do pescoço. Então você vê que ele é bem escuro, bem irrigado. Esse daqui é um pedaço do pernil, o lombo, com o lardo, que é essa gordura que corre pelas costas todas do animal. E esse daqui é a barriga, quando a gente faz ela também maturada, que também é um processo que demora uns 6 meses para ela ficar pronta, pelo menos. Depois de ficar na cura refrigerada durante 3 semanas, a gente lava a peça, coloca numa rede e pendura no porão, onde ela vai ficar 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, 1 ano, às vezes mais. Isso daqui é uma paleta, a paleta é o pernil dianteiro do porco, ela é desossada, depois ela passa por é um misto, né? Uma salga seca com uma salga
molhada, né, que é uma líquida, que a gente injeta nela. Então, são as duas coisas, né, uma salmoura, que é injetada, e é uma salga seca por fora. Então, depois dessas duas, as salgas que acontecem no mesmo dia, né, salga primeiro a seca, depois injeta a salmoura, ele fica 2 semanas repousando na geladeira, em que a gente também vai mudando de posição, massageando, e depois ele é assado. Põe na rede, a gente enrola ele, né, todo, para ficar bem compacto, põe dentro da rede e assa num forno a temperatura baixa por umas 10 horas, mais ou menos. Bom, no início a produção toda ela ia para o Pomodori, com quem eu tinha a parceria do Diogo. Depois, quando ele abriu o Modi, a produção ia toda para o Modi, e depois o Modi cresceu demais. E como o meu limite de produção tem a questão da sazonalidade, mas também tem a questão da limitação do espaço, aí eu comecei a fornecer para vários restaurantes, né? Eu tento aproveitar o porco inteiro, né? Porque eu compro o porco inteiro, então eu uso ele inteiro. Desde a cabeça, que vira um embutido, até os pés, que viram uma terrine, até, enfim, eu tento usar o máximo dele, né? A banha também dele eu uso, fica uma banha maravilhosa, porque ele é um porco delicioso, então a gente tenta aproveitar ele inteiro.